Meus irmãos, boa noite. Com grande alegria que estou aqui com os amados irmãos, mais uma vez, para esse dia separado pelo nosso Deus, adorarmos a Ele com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Nosso culto é um culto com alegria, é um culto racional, como diz o apóstolo Paulo, mas não é um culto sem alegria. Nós adoramos ao Senhor com muita fé e com muita alegria no coração. Igreja de Cristo, vamos abrir a sua palavra no livro de Gálatas. Por favor, abram em Gálatas, no capítulo 5 deste livro, escrito pelo apóstolo Paulo, uma das cartas do apóstolo Paulo em que ele destaca o assunto liberdade cristã. O livro de Gálatas tem como base essa doutrina importante que ensina que o cristão em Cristo Jesus é livre, totalmente livre. E todo o conteúdo dessa carta do apóstolo Paulo está baseada nessa doutrina da liberdade cristã. Capítulo 5, vamos ler do verso 13 até o verso 26, meus irmãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Senhor Deus dos céus e da terra, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós neste momento, Senhor, de uma maneira especial, para recebermos a Tua palavra com fé, que o Espírito do Senhor aplique estas verdades em nossos corações, de modo que cada crente esta noite venha ser edificado e venha crescer nos fundamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus
Nosso Deus Todo-Poderoso, que essa noite seja uma noite memorável para todos nós, que o Espírito do Senhor anime cada um de nós e nos encoraje, Senhor Deus, todos os dias, nesta batalha que durará até o fim da nossa vida nesse mundo. Ajuda-nos em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Paulo começa as suas palavras aqui no versículo 13, dizendo: irmãos, fostes chamados à liberdade. E quando Paulo diz isso, ele traz à memória uma realidade anterior. A realidade anterior era que todos eles eram escravos. Mas agora, em Cristo Jesus, pelo poder que há no Evangelho do nosso Senhor, esses homens e mulheres que haviam crido na mensagem em Jesus Cristo, agora haviam sido postos em liberdade pela mão poderosa do Senhor, que quebrou as correntes espirituais do cativeiro. Todos nós, irmãos, sem nenhuma única exceção sequer, estávamos presos como aqueles homens que estão amarrados a correntes fortes e de aço e que de modo nenhum poderiam se soltar. Mas por causa do Evangelho de Jesus, o Senhor nos libertou e agora somos livres. O Evangelho, conforme Paulo apresenta aqui, significa a liberdade do povo de Deus. Significa que a nossa situação hoje não é mais a de escravos do pecado. Apesar de ainda pecarmos, não estamos mais escravizados. Não somos mais servos do diabo, ou filhos do diabo, para usar uma expressão que o próprio Senhor Jesus usou antes. Somos agora filhos de Deus, fomos libertados pelo Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e fomos recebidos por Deus na família de Deus como filhos por adoção. Por isso somos livres e não escravos. E quando Paulo toca nesse tema na Epístola aos Gálatas, irmãos, ele tem bons motivos para falar sobre isso. Saibam os irmãos que cada uma das epístolas do Novo Testamento foi escrita porque houve uma necessidade. Significa dizer que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e fala sobre o assunto da liberdade, porque aquela igreja, ou as várias igrejas que compunham a região da Galácia, estavam com problemas nessa doutrina cristã da liberdade, e especialmente estavam sendo assediados pelos judeus, os judaizantes, que a todo custo queriam levar os cristãos de volta à servidão da lei. E eles diziam aos cristãos que eles precisavam obedecer à lei, porque eles precisavam da salvação, e a salvação era pela obediência à lei. Sem a obediência à lei de Deus, nenhum homem poderia ser salvo, eles diziam. Portanto, esforçai-vos, cristãos, para obedecer os 10 mandamentos e os demais princípios da lei de Deus, conforme os preceitos do Antigo Testamento, senão vocês não podem ser salvos. E essa doutrina, esse ensinamento dos judaizantes acabava com a doutrina da salvação pela graça de Deus. A salvação agora ela era pelas obras da lei, por obedecer à lei, por fazer aquilo que a lei manda. E se assim for, o Evangelho está destruído. Acabou o Evangelho pela graça. Acabou a doutrina da justificação pela fé somente, já que é preciso as obras da lei para a salvação.
E Paulo escreve nesse contexto, em que aqueles irmãos estavam sendo assediados a deixar o evangelho da graça e abraçar o ensino da lei, o ensino da obediência à lei, que resultava na salvação pelas obras das próprias mãos. Veja, o primeiro capítulo dessa carta, o apóstolo Paulo percebe-se que ele escreve já com um sentimento aflorado de uma certa decepção com aqueles irmãos da Galácia. Essa é a única carta de Paulo em que ele começa dessa forma. Perceba que a carta começa com palavras muito duras. Logo no versículo 6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo começa lembrando esses irmãos logo no princípio que ele está muito admirado de que eles tenham abandonado o evangelho da graça, a graça de Cristo, e tenham abraçado outro evangelho. Ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqueles judaizantes estavam contaminando o evangelho da graça com obras. Eles estavam impondo àqueles irmãos cristãos da Galácia que eles precisavam das obras, porque não poderiam ser salvos pela graça somente. A fé somente seria insuficiente. Eles precisavam de novo voltar às leis do judaísmo, e nós estamos falando aqui da circuncisão e de todo o conjunto de leis judaicas. E Paulo, ao tomar conhecimento e ao ver que muitos desses irmãos de fato estavam começando a aderir a essa ideia judaizante, estavam passando tão depressa, como ele diz, para outro pensamento, ele escreve essa carta para expor mais uma vez que o evangelho significa liberdade em Cristo Jesus. É por isso que ao longo dessa carta Paulo vai dizer: ninguém deve julgá-los por causa de dias de festa, referente às festas judaicas, por causa da lua nova, ou por causa dos sábados. Ninguém vos julgue, porque Paulo está ensinando a igreja que em Jesus Cristo nosso Senhor, toda a lei, a salvação por meio de obras de obediência à lei, foi completamente anulada. A salvação é pela graça somente. E aqui no capítulo 5, meus irmãos, o apóstolo Paulo então relembra no final desta carta este preceito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Os cristãos estão livres. A liberdade, contudo, não significa de maneira nenhuma que os cristãos podem viver uma vida de libertinagem. Embora a palavra libertinagem seja muito parecida com a palavra liberdade e venha inclusive da mesma raiz, é importante observar que há uma diferença muito grande, porque libertinagem é passar os limites da liberdade. Assim, o cristão, embora seja livre em Cristo, ele não tem liberdade para viver uma vida em pecado. Neste sentido, o cristão não é livre, ele é servo do Senhor Jesus. E o seu Senhor ordena que ele não viva em pecado, que ele lute contra o pecado. Então nenhum cristão tem liberdade para pecar. Paulo diz: porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. A expressão carne, que o apóstolo Paulo usa muitas vezes aqui no Novo Testamento, nas suas cartas,
traz a ideia do coração pecaminoso do ser humano. Ela traz a ideia da natureza caída, a natureza adâmica, a natureza que todo homem passou a ter depois do pecado de Adão. Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma natureza inclinada ao pecado. Não há como, amados irmãos, e essa é uma péssima notícia, mas é a verdade, não há como não pecarmos. Há como lutarmos contra o pecado, há como prevalecermos em muitas ocasiões, mas não há como nesta vida não pecarmos mais. Todo cristão deve tirar da sua esfera de pensamento a ideia de que pode alcançar um nível de vida espiritual tão excelente que não peque mais. Porque ele sempre será frustrado quanto a isso. Ele sempre vai pecar na sua vida. Mas o cristão deve ter em mente, e ter em mente sempre, um princípio: lutar sem cessar contra o pecado, contra as obras da carne, contra o próprio coração. Você tem um inimigo dentro de você mesmo. Você tem um grande inimigo que te leva a muitas derrotas: o seu coração, a sua natureza caída. A Bíblia diz que há 3 pontos cruciais que impelem o homem ao pecado. Satanás, ele é o tentador, ele virá e tentará, ele enviará os seus anjos com tentações. O segundo, o mundo, o presente século, as coisas deste mundo, que levarão certamente você a desejar o mundo e vai pecar. E o seu próprio coração, a sua natureza. E é quanto a isso que Paulo está falando aos irmãos Gálatas. Ele diz: não useis de liberdade para dar ocasião ao seu coração caído. Porque muita gente que toma o livro de Gálatas e começa a analisar as palavras de Paulo e entende que o cristão é livre em Cristo, porque aqui está dito com todas as letras em muitos lugares da epístola, começa a pensar que está livre mesmo para fazer tudo, absolutamente tudo, e nada para o cristão é pecado desde que ele creia em Jesus. Então ele pensa, ele raciocina equivocadamente da seguinte maneira: eu posso levar uma vida na carne, desde que eu creia em Jesus e confie nele. Então eu posso viver libertinamente, eu posso viver em orgias, em depravações, eu posso viver em luxúrias, em imoralidade sexual, eu posso viver uma vida devassa, desde que eu creia em Jesus de todo o coração. E algumas pessoas têm chamado esse tipo de crente de crentes carnais. Estes são aqueles que recebem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Eles estão dispostos a dizer: Jesus me salvou dos meus pecados, Ele é o meu Salvador. Mas eles não estão dispostos a obedecer o Senhor como servos do Senhor. Eles só querem o Salvador, não querem o Senhor. Quanto ao Senhor, eles dizem: somos livres, vamos viver como queremos, sem regras, sem leis, sem impedimento. O que basta é que o nosso coração ama Jesus Cristo. Mas, irmãos, este é um grande equívoco. Não é esse tipo de liberdade que nós temos. A nossa liberdade em Cristo Jesus não é uma liberdade para pecar, é uma liberdade no amor. Olha o que ele diz aqui: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Em lugar de dar ocasião à carne, como ele diz no verso 13, em lugar de usar a liberdade para dar ocasião à natureza caída, servi uns aos outros pelo amor.
O amor é que deve dirigir a vida dos crentes, não só na igreja, mas em todo lugar, a começar na família, no meio dos irmãos, mas também fora, a sua vida como um todo. Você deve ser guiado pelo amor, e o amor deve ser a regra que vai conduzir a sua vida. Toda a lei, diz o apóstolo Paulo, se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo diz, aqui está a nossa liberdade, não para viver no pecado, mas para amar e nos entregar em amor uns aos outros, em viver praticando aquilo que procede do amor. Aí você tem plena liberdade. Plena liberdade. Tudo que procede do amor genuíno, verdadeiro, é puro para que o cristão faça, exercite. O amor é fruto do Espírito Santo. Você ama porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, se move em você. Então você pode exprimir o amor de Deus. E tudo que diz respeito ao amor, você pode praticar com toda liberdade. Amar o próximo como a si mesmo. Aqui também é preciso observar um ponto, porque baseado nesse preceito do amor, muitos outros homens têm usado o preceito do amor para pecar e para a libertinagem, mais uma vez, para dar vazão à carne. Porque muitos vão dizer o seguinte: já que o preceito do amor e a vida do cristão deve ser conduzida pelo princípio do amor, amar o próximo com a si mesmo, e tudo aquilo que diz respeito ao amor o cristão pode praticar livremente, o amor é livre. E se o amor é livre, todos, homens e mulheres, são livres para amar como o seu coração ama. E aí vamos ver, equivocadamente, homens que se relacionarão com outros homens e argumentarão da seguinte maneira: eu o amo e quero casar com este homem porque eu o amo. Vocês sabem que um dos argumentos que são muito utilizados pelo grupo LGBT é exatamente esse: que ninguém pode intervir numa relação homossexual porque ela é baseada no amor. Não é uma imoralidade, eles dizem, não é algo que não seja possível, é algo plenamente possível, aceitável, porque é baseado e tem como fundamento o amor. Mas veja, irmãos, isso não é amor. Segundo as Escrituras Sagradas, é pecado. Esse é o nome que a Bíblia dá a esse tipo de relação. Pecado. Se é pecado, não deve ser praticado. Usar de pretexto para o pecado a ideia da liberdade promovida pelo amor cristão é um equívoco muito grande. Portanto, o apóstolo Paulo trata desses irmãos lembrando que eles são livres em Cristo, mas a liberdade que Deus deu a eles não significa uma liberdade para pecar e para viver uma vida de libertinagem. É uma liberdade para viver em amor uns com os outros, para cuidar e zelar uns dos outros, para estar pronto a sustentar, a nutrir, a cuidar, a amar de fato uns aos outros. É essa liberdade que Cristo nos deu. Mas não era isso que estava acontecendo na igreja, aos Gálatas. Observe que no verso 15 o apóstolo Paulo diz
que havia muitos problemas, como vimos, e um deles era a falta de amor. É por isso que Paulo toca no assunto do amor, como sendo aquilo que o cristão deve usar a sua liberdade, aplicar a sua liberdade. Porque naquelas igrejas da Galácia estava havendo muitos problemas. E não é incomum encontrarmos problemas, discórdias, facções e dissensões na igreja de Cristo. Grupos que se dividem na igreja, grupos que se degladeiam e que brigam entre si, oposição dentro da própria igreja de Cristo. Pessoas que são a favor do pastor, pessoas que são contra o pastor e dividem grupos na igreja. Pessoas que defendem uma doutrina, pessoas que são contra aquela doutrina e se dividem na igreja e se degladeiam na igreja. Paulo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo usa uma expressão que traz a ideia animalesca, selvagem, de feras que estão ali brigando. Imagine aí cachorros que estão ali brigando, rosnando um com o outro, ali numa luta uns com os outros. Paulo aplica essa imagem de animais selvagens se degladeando àquilo que estava acontecendo na igreja, entre os irmãos. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, diz ele, para que não sejam ambos destruídos, para que ambos não pereçam nesta guerra tola. Devei amar uns aos outros. Esse preceito, irmãos, não é paulino, ou seja, não é uma doutrina do apóstolo Paulo. Ele cita as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e também até palavras que podem ser tiradas do Antigo Testamento, ao lembrar no verso 14, quando Cristo explica o segundo mandamento, que é o maior mandamento em relação aos homens uns para com os outros, que é amar uns aos outros como a si mesmo. É o resumo da lei, diz o apóstolo Paulo. É o resumo de toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E é o que Paulo diz que a igreja deve aplicar para si. O princípio do amor deve ser aplicado dessa forma, cuidando. Você já parou para pensar, meu irmão, como cristão, pleno de liberdade como é, não estando debaixo da lei, sendo livre disso, que você está preso à lei do amor e que você deve amor ao seu irmão? A reflexão que nós devemos fazer é se nós estamos amando os nossos irmãos, não de boca, mas em ações. Como eu tenho praticado o amor cristão, essa minha liberdade para amar, para cuidar, para zelar pelo meu irmão? Como eu tenho feito isso na igreja? Como você tem feito isso na igreja? Existem muitas maneiras de fazer isso na igreja. Você pode pelo menos orar pelos irmãos. Você pode visitar os irmãos e cuidar deles enquanto visita, com palavras. Existem muitas maneiras de fazer isso. Como você está vivendo o amor com os irmãos? E fora da igreja, como você tem praticado o amor cristão? Esse fruto do amor que Paulo começa a traçar aqui, meus queridos irmãos, o fruto da liberdade, ele deve ser praticado por nós cristãos. Fruto é algo que nasce, que cresce e que deve ser consumido no final. E a ideia de fruto, como Paulo vai dizer logo mais sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito ele começa dizendo amor, e segue numa sequência de outras
afirmações quanto ao que é o fruto do Espírito Santo, mas a primeira é amor, versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Esse exercício do amor entre os irmãos, da caridade cristã, deve ser realizado por nós. Somos chamados à liberdade para amar uns aos outros. É uma evidência de que somos salvos se nós praticamos o amor, se o amor é visível em nós. É evidência, é aquilo que pode ser visto e comprovado. É aquilo que alguém vai olhar para você e poderá testemunhar a seu respeito quanto ao amor que você tem e que você pratica em sua vida, porque será evidente na sua vida. E aí então o apóstolo Paulo vai entrar num ponto que diz respeito às obras da nossa natureza caída, do nosso coração caído, e aquelas do Espírito de Cristo no coração regenerado. Digo, porém, verso 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Olha, o que Paulo vai ensinar a partir do verso 16, irmãos, que já vem fazendo isso, mas vai aprofundar aqui com esse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, é o ensino simples de que todo cristão, todo aquele que foi nascido de novo, gerado do céu, produzirá no seu coração, novo coração, coração regenerado, ele produzirá o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito está aqui no verso 22, vamos ler logo mais. Mas também este homem regenerado ainda tem um coração de pedra, no outro sentido. Ainda tem uma natureza pecaminosa. Então esse mesmo homem produz o fruto do Espírito, mas também as inclinações da natureza caída estão vivas nele. Isso é uma realidade na nossa vida, meus irmãos. Você que tem lutado contra o pecado, você que tem verdadeiramente colocado em oração diante de Deus suas causas, sua vida, e tem lutado especificamente por determinadas coisas que têm lhe impedido de caminhar em santidade mais profunda com o Senhor, você sabe, o seu coração muitas vezes deseja caminhar com Cristo Jesus, ser obediente, ser um crente melhor, mais fiel, mas ao mesmo tempo você cai em pecados. Alguns pecados têm te derrubado dia após dia. Isso é uma realidade. É uma realidade na minha vida e é uma realidade na vida de todos vocês e de todos os crentes. É esta guerra que Paulo vai mostrar no verso 16. Porém, o apóstolo Paulo deixa muito claro: aqueles que andam no Espírito, que são guiados no Espírito, não vão satisfazer os desejos da carne, os desejos da natureza pecaminosa. Quando nós estamos caminhando com Deus, no Espírito de Deus, nós repudiamos as coisas da carne. Basta você pensar naqueles períodos em que você diz assim: você está mais crente, a sua fé está mais forte, o seu coração está ardente pela palavra, você quer ler, você quer orar, você acaba de ler ou de orar, o seu coração palpita de alegria, você sente a ação do Espírito na sua vida. Você quer cultuar a Deus, você ora ao Senhor, que chegue um domingo, Senhor, desejo estar na igreja com os irmãos, ouvir a palavra sendo pregada, aprender o Senhor. Você não deseja pecados, porque aí você está andando no Espírito. A influência e o poder do Espírito Santo na sua vida estão predominando, e não
o desejo da inclinação da carne. Estão predominando o desejo e a inclinação do Espírito de Deus. Por isso você não tem desejos carnais. Essa palavra, no verso 16, chamada concupiscência, algumas Bíblias talvez desejos, não sei como é que tem na versão que vocês estão usando, mas essa palavra significa mais do que desejo. E geralmente concupiscência também não é a melhor tradução para esse termo, porque segundo um pastor chamado Timothy Keller, esta palavra específica, ela significa um super desejo, um desejo muito, muito forte. E concupiscência geralmente está ligado aos desejos de natureza sexual. E não é este o caso aqui. O caso aqui é que a natureza humana, quando deseja qualquer coisa pecaminosa, esse desejo que ela tem é um desejo muito, muito, muito forte. E Paulo está dizendo, quando nós estamos andando no Espírito, guiados pelo Espírito, ele diz, não satisfazemos esses desejos muito, muito fortes do nosso coração. O poder do Espírito Santo anula o poder do pecado que há em nós. Perceba também que Paulo está falando de algo que é totalmente interior no ser humano. Ele não está falando de poderes exteriores, ele não está falando aqui que é a ação do diabo na sua vida, e nem a ação externa do Espírito na sua vida. Ele está falando de algo interno, que é o coração caído, que tem inclinações e desejos muito, muito fortes, e ao mesmo tempo um coração regenerado pelo Espírito de Deus, que agora deseja as coisas de Deus. É totalmente interno. Então Paulo diz, se estamos no Espírito, não vamos satisfazer os desejos do nosso coração pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa. No verso 17 ele lembra o crente a constância da sua vida. Constância traz a ideia de rotina aqui. E a rotina da nossa vida, irmãos, é guerra. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A palavra milita aqui é a palavra usada para combate, guerra. É uma palavra do vocabulário militar, de fato. Os exércitos existem para fazer guerra, seja para defesa, seja para atacar, para conquistar. Mas essa é a única função das Forças Armadas. No caso de uma guerra, são as Forças Armadas, os exércitos militares que são acionados. Por isso a palavra milita vem da palavra militar, que vem da raiz de guerra, combate. E o que Paulo está dizendo é que a nossa rotina, a nossa vida, até o fim, não é só um período, não é algo momentâneo, não é os primeiros meses de crente, não são os primeiros anos como crente, mas até o fim da nossa jornada nesse mundo. A nossa vida significa guerra contra o pecado, luta contra o pecado. Você nunca estará num dia em que você possa dizer: hoje eu posso baixar as armas espirituais, hoje eu posso tirar o capacete, a couraça, a bota, posso guardar a espada. Não, irmãos, você está sempre em guerra. Paulo diz: a carne, a natureza pecaminosa,
A natureza pecaminosa guerreia contra o espírito. Aqui também, mais um parêntese. O espírito aqui significa o coração regenerado e não o Espírito Santo externamente falando. Mas o Espírito Santo habitando em nós, que é o coração do crente modificado. O que Paulo está dizendo é que todos os dias, até o fim da sua vida, você vai viver uma luta intensa, interna, em que o seu coração pecaminoso vai querer caminhar para satisfazer os desejos pecaminosos, e ao mesmo tempo, o seu coração novo, regenerado, nova criatura, vai dizer não e vai lutar contra isso, guiado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a guerra que Paulo está dizendo que é travada todos os dias no coração do crente. Uma guerra contra a natureza pecaminosa. Se opõem, diz Paulo, estão em combate, são contrários um ao outro. A natureza pecaminosa é contrária à vontade da natureza regenerada, do coração regenerado. De maneira que a natureza caída deseja o pecado e a natureza regenerada, o coração regenerado, deseja a santidade, a obediência a Deus. Por isso estão em guerra violenta, todos os dias. E às vezes, a natureza carnal não faz o que quer fazer. O Espírito Santo de Deus no coração regenerado predomina. Você resiste ao pecado, você resiste às tentações, você foge do pecado e você vence. A natureza da carne quer, mas você não quer. Nova natureza cristã, coração regenerado, para usar um termo melhor, não quer. Outros dias, entretanto, a natureza nova deseja buscar a Deus em santidade. Ela quer a santificação, mas a natureza inclinada ao pecado deseja o pecado e vai até o pecado e executa o pecado, e você peca. Você peca contra Deus. Assim justifica-se as palavras de Paulo que diz no verso 17, lembrando que essas duas forças se opõem entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Quando o pecado é derrotado, o querer do pecado, que é o seu querer, é derrotado pela natureza e pelo coração regenerado. E quando o coração regenerado deseja algo, mas você acaba pecando, a natureza pecaminosa vence essa batalha e o querer do coração regenerado é derrotado. Por isso Paulo diz que você não consegue fazer o que quer, por um lado ou por outro, pelo poder de Deus ou pela força da natureza caída em nós, nós acabamos não fazendo aquilo que queremos. Mas a grande verdade aqui, meus irmãos, que deve prevalecer em nossas vidas, é que o poder de Deus que atua em nós é maior do que o poder do pecado. O Espírito de Deus e sua força, ainda que o nosso coração e a nossa natureza permaneça caída, nos conduzirá a uma obediência e santidade que vai crescer dia a dia. Mas, diz Paulo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso quer dizer, irmãos,
que todas as vezes que você resiste às tentações, que você obedece, que você busca Deus, diz não ao pecado, você está sendo guiado pelo Espírito, pelas verdades que o Espírito plantou em seu coração. E todas as vezes que você faz o contrário, peca, desobedece a Deus, você está sendo guiado pelo coração caído. É fácil entender, a partir de então, você mesmo, quando está sendo conduzido pelo Espírito ou pela própria natureza caída. Você pode pensar, isso que eu estou fazendo ou querendo é de Deus? Estou sendo guiado por Deus? Ou é algo pecaminoso, o que mostra que estou sendo agora entregue ao meu próprio coração, à minha própria natureza caída? E podendo avaliar dessa forma, sendo capaz de dizer, isso está certo, é de Deus, isso está errado, meu coração deseja e é pecaminoso. Você podendo avaliar, você pode então dizer, o Espírito me guia por este lado e não por este, e seguir por esse lado. É o que Paulo diz lá no começo, quando ele diz que se nós formos guiados pelo Espírito, não vamos satisfazer esses grandes desejos da carne, poderosos desejos que há na natureza pecaminosa. As obras da carne são conhecidas, diz Paulo, e ele elenca aqui vários pecados, irmãos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Todas estas coisas mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo dividem-se em classes de pecados. Então, idolatria, feitiçaria, as primeiras são prostituição, impureza e lascívia, são pecados que estão ligados à área da sexualidade. Então, a prostituição é a prática do pecado em si. É o ato do pecado sexual consumado. Pecado sexual é aquele que é feito fora do casamento, ou aquele pecado cuja relação é proibida, tipo de sexo que é proibido. Impureza e lascívia são aquelas propensões mais internas do coração humano, pensamentos, desejos desenfreados, violentos, desejos sexuais violentos. Todas essas coisas são ligadas à área sexual, são obras da carne. A segunda classe de pecados são pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. E aqui está a idolatria, que é o pecado de você trocar Deus por ídolos. E a feitiçaria seria então trocar os milagres de Deus pelas mentiras, pela bruxaria, ou seja, os falsos milagres ou operações sobrenaturais. A outra classe de pecado diz respeito aos pecados que são cometidos uns com os outros entre os homens: inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Todos esses pecados estão no campo do relacionamento pessoal dos homens. E finalmente, a última classe de pecados são aqueles que estão no campo da coletividade. Paulo cita aqui bebedices, glutonarias, algumas bíblias orgias,
A palavra orgia aqui não está relacionada ao sexo diretamente, mas às orgias do uso de drogas ou bebidas, coisas desse tipo, que também existiam naquele mundo antigo. Então essa vida devassa de entrega libertinosa a prazeres carnais, em festas, em coisas dessa natureza. Não exclui, claro, as questões sexuais, mas por causa da divisão clara que temos aqui, eles se aplicam nesses blocos. E o que Paulo está dizendo, irmãos, é que todas essas obras relacionadas aqui de pecado, obras da natureza pecaminosa, são igualmente odiadas por Deus e são igualmente praticadas pelo coração pecaminoso. Aqui nós não, como servos de Deus, não devemos separar pecados, senão por classes, como eu acabei de fazer, mas não dizer este é pior do que esse, porque Paulo engloba tudo, todos eles num nível só de odiosidade, de reprovação. Inveja, por exemplo, é tão odioso quanto a prostituição, quanto os pecados de natureza sexual. Você invejar as coisas do seu irmão, você querer para si as coisas dele, é tão pecaminoso quanto a prostituição. É tão odioso a Deus quanto esse pecado. Mas a igreja acaba colocando alguns pecados como no nível mais alto, como se fossem pecados inaceitáveis e alguns aceitáveis. Não, esse aqui pode, mas esse aqui não pode. Aí, se você for crente e pecar desse jeito, não é crente. Mas se você for crente, você pode pecar assim. Não. Paulo diz, olha, todos os pecados estão nessa mesma caixinha aqui. Aqui não está tudo, aqui é uma lista abreviada, claro, ilustrativa, relacionada especialmente com a vida e o contexto daqueles irmãos. Então Paulo aqui não está mostrando tudo que é pecado, exaurindo aqui uma lista. Ele está trazendo uma lista muito enxuta para nos ensinar, meus irmãos, que a obra da carne, o coração inclinado ao mal, ao pecado, essas coisas fazem parte dele. Por isso o crente precisa ser guiado pelo fruto, pelo Espírito Santo, cujo fruto é, verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, o domínio próprio. Veja, o último fruto aqui apresentado, o último ponto do fruto do Espírito é o domínio próprio, que está ligado à ideia de rejeitar o pecado, de dominar-se. O Espírito que habita em nós, meu irmão, ele é poderoso. Por isso Paulo diz no verso 18 que se somos guiados pelo Espírito, nós não estaremos debaixo dessas obras da lei, e se somos guiados e andamos no Espírito, não satisfaremos esses grandes desejos da nossa natureza pecaminosa, porque um fruto do Espírito é o domínio próprio. Ou seja, o Senhor Deus, ao mudar o seu coração regenerado, deu a você poder pelo Espírito de resistir às tentações, ao pecado, de lutar, verdadeiramente lutar. Se não fosse assim, se o crente não pudesse resistir ao pecado, essa guerra que Paulo disse aqui, que ora um vence, ora o outro vence, seria sempre vencida pelo pecado. Mas a ideia que Paulo está apresentando aqui é justamente o contrário. Apesar de que o pecado vença algumas vezes, ela sempre é vencida pelo Espírito, que cresce em santidade. Então, o domínio próprio dos frutos mencionados aqui é aquele que nos lembra que a virtude do Espírito Santo em nós é poderoso para nos dar força contra o pecado. Amor, alegria interior, paz, que significa paz com Deus,
longanimidade, que significa ser generoso e demorado. Por exemplo, airar-se, irritar-se. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo diz: contra essas coisas aqui, fruto do Espírito, não há lei que prevaleça. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, isto é, a natureza pecaminosa. Os que são em Cristo Jesus crucificaram a natureza pecaminosa com as suas paixões e grandes desejos, poderosos desejos. Isso significa decisão do crente. Crucificar a carne, ou seja, crucificar a natureza pecaminosa, traz a ideia de matar a natureza pecaminosa, como Cristo morreu crucificado no madeiro. Crucificar aqui não é só deter, no sentido de amarrá-la para que ela não haja, mas matá-la literalmente. Aos Colossenses, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai citar a mesma obra da carne que ele cita aqui, as quais é prostituição, impureza, lascívia. Paulo está dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus devem crucificar a natureza pecaminosa. Nesta luta que nós nos empenhamos todos os dias, amados irmãos, pela força que há em Jesus Cristo nosso Senhor, que venceu a morte e o pecado no madeiro, a força que vem dele, o poder que emana do Senhor Jesus Cristo sobre nós, é quem nos capacita, nos fortalece e nos impulsiona a crucificar, a matar as obras da carne. O que você precisa é estar disposto a não pecar, é estar disposto a romper contra o pecado, é estar disposto a batalhar para matar o pecado. Enquanto você tratar o pecado como um prisioneiro, ou enquanto você estiver negociando como dois generais vão negociar para entrar num acordo, você sempre fracassará e o pecado sempre terá vitória. Mas quando você entrar nesta guerra para matar, para vencer a natureza pecaminosa, matando-a, cravando-a na cruz, você estará andando no Espírito. Não há outro caminho, irmãos. Eu não posso dizer a vocês para seguir um caminho diferente desse. Este é o único caminho de lutar esta guerra. A única maneira de vencer essa guerra. Se houvesse um caminho mais fácil, mesmo que mais demorado, poderíamos percorrê-lo, mas não há. Este é o único caminho. Enfrentar o pecado para matá-lo. Lutar com ele, com a força de Deus, do Espírito de Deus em nós. E crucificá-lo, crucificar a nossa carne, crucificar as paixões, os desejos da carne, as concupiscências ou os super desejos, como disse Timothy Keller, os super desejos da carne. O único caminho é esse. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, diz Paulo. É claro que o cristão, hora ou outra, vai tropeçar nesta batalha. Mas o fato, irmãos, é que entregar-se ao pecado e viver de modo libertinoso, como aqueles irmãos estavam sendo levados, é uma demonstração clara
e que o Espírito de Deus não se move naquelas pessoas. O homem que vive no pecado, se entrega ao seu pecado, ainda que ele venha para a igreja, esteja rolado como membro de uma igreja, está dando demonstração de que não é uma nova criatura, não tem um novo coração, não foi regenerado, não é guiado pelo Espírito. Porque diz Paulo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se o Espírito vos deu vida nova, andemos também em novidade de vida. Como o Espírito Santo de Deus que habita em você ainda pode permitir que você viva continuamente no pecado, entregue ao pecado. Não. Cair no pecado, irmãos, não é a mesma coisa de viver no pecado. O crente, quando ele cai em pecado, irmãos, ele chora, ele se arrepende, a sua consciência é martelada, ele pede perdão a Deus, ele sabe que pecou, ele sabe que fez o que não deveria ter feito. É como se ele estivesse sendo agulhado o tempo todo com os aguilhões de Deus ali, porque ele sabe que cometeu um pecado. Por isso ele não suportaria viver o tempo todo no pecado. E se alguém então vive o tempo todo no pecado, é porque o Espírito de Deus não está sobre ele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Alguém pode dizer assim: pastor, eu tenho observado, pastor, minha vida de dedicação, santidade, de oração, de leitura bíblica, mas a vida do irmão A ou B, pastor, que coisa terrível, é um descrente. Aí começa então a falar mal. Mas eu não, pastor, minha vida é diferente. Talvez a pessoa não diga para o pastor, mas pense exatamente assim: minha vida é assim, mas é aquele outro. E Paulo diz: não se glorie. Se você é crente, se o Espírito de Deus está em você, se você vive no Espírito e anda no Espírito, não se glorie disso. Não se deixe possuir de vanglória, ou seja, glória própria, como se você fosse o grande responsável por isso. O fato de estar no Espírito, irmãos, é graça. Por isso você não deve se gloriar, porque você só é o que é por causa da graça de Deus, do Espírito de Deus que opera em você. Não é por outro motivo, não é por você, é pelo poder que habita em você, é pelo Espírito Santo. E gloriando-se a si mesmo, você vai provocar os demais, vai levantar inveja dos demais. E aí voltemos então para o verso 15: vão começar a se morder e a se devorar uns aos outros, como Paulo disse estava acontecendo. Meus irmãos, temos liberdade em Cristo, como Paulo disse aqui, e vivamos a nossa liberdade cristã de maneira que o amor prevaleça em nossas relações e saibamos identificar a obra da carne que ainda há em nosso coração pecaminoso e a obra do Espírito Santo que também está em nosso coração. E saibamos então, nesta guerra de conflitos que há em nosso coração,
tomar a decisão e lutar e andar no Espírito de Deus e assim derrotar, matando a natureza pecaminosa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Estejam certos de que toda a força que vocês precisam está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.